Dois. Aí, Carol, chegando, a mãe, entrando já, boa, estava esperando, hein? Boa. Pessoal que está entrando agora, daqui a 2 minutos a gente começa. Alexandre, Bitar, tudo bem? Olha, estou conseguindo dar um alô para vocês aqui, que estão ao menos, né, antes do início oficial aqui da live. Daqui a pouquinho a gente começa a conversar aqui. A cachorrada tá nervosa lá fora hoje. Pois é, conterrâneos. Falta 2 minutos, então daqui a pouquinho a gente vai entrar na live com o Sérgio Rocha, do Instituto Cidade Jardim. Estamos esperando ele entrar em contato aqui. Alice, pessoal entrando. Boa. Tá faltando 1 minuto para as 9. Eu começo a lua. é a lua. Então, mas daqui a pouquinho, falta 1 minuto. Estou aguardando o Sérgio Rocha entrar. Eu acho que ele é meio novo ainda no Instagram. Ainda não entrou. Essa turma da geração passada está se atrapalhando um pouco com as novidades, né? Mas rapidinho a gente está aqui. Daqui a pouquinho a gente conversa. Estou aguardando a Sérgio Rocha entrar para a gente conversar sobre telhados vivos e estou aguardando às 9 aqui para começar o assunto com vocês. Hoje o assunto é telhados vivos e ativismo na cidade, continuando o assunto de ativismo, né? Continuando a conversa. Vamos ver aqui. Certo. Estamos recebendo aqui as entradas. Muito bem, pessoal. Olha, são 9 da manhã aqui em Malambimbi, na Austrália. 8 horas da noite da quinta-feira aí no Brasil. Transmitindo aqui mais uma vez, diretamente do futuro para vocês. Estou no dia seguinte, então. Estamos falando sobre ativismo, permacultura e o que está sendo feito no Brasil para a transformação que é mais do que necessária. Temos falado aí já várias semanas sobre isso. Toda quinta-feira, às 8 da noite, temos uma conversa para discutir com as pessoas aí no Brasil o que está sendo feito em termos de permacultura, o que está sendo... Aqui, vamos ver o Instituto Cidade Jardim. Está entrando, vamos falar com o Sérgio Rocha daqui a 1 segundo. Vamos ver se a internet colabora, não é? O convite está feito, vamos lá. Está conectando. Alô. Oi, Sérgio. Fala, André. Tudo bom? Então, tudo bem. Olha aí, pessoal. Então, como eu prometi, está aí o Sérgio Rocha, do Instituto Cidade Jardim. Nós vamos ter uma conversinha hoje por 1 hora, é 1 hora que nós temos no Instagram, certo? Show de bola. É uma conversa informal, mas eu quero deixar o Sérgio falar para vocês. O pessoal está entrando, Sérgio, então a gente sempre dá um tempinho para a turma entrar. O pessoal entra e sai também. Legal. O live do Instagram é isso aí mesmo. A Show de vontade bola. mesmo. Estamos concorrendo aqui com o Jornal Nacional, não é? Então... Não, horário nobre é complicado, porque a quantidade de live que tá rolando. Pois é. Tem muita gente show nas de bola. lives. É melhor do que assistir o Jornal Nacional, né? Ultimamente tá meio... Ultimamente não, desde sempre. Eu tô transmitindo aqui também ao vivo no Facebook, chamando a galera que tá acompanhando o Instituto e para mudar, clica ali instagram.com Ecocentro IPEC e acompanha aqui. Eu tô entrando com o André, já estamos ao vivo. Daqui a pouco eu vou desligar, sai daqui do Facebook, pula pro Instagram, que a gente vai começar esse bate-papo aqui, permacultura e telhado verde. Aí, transmitindo no Facebook. Facebook já é coisa do passado, viu? Rapaz, eu acabei de descobrir. Eu tava me achando moderninho. O Facebook já está ultrapassado. Mas ainda tem muita gente ainda que é fiel ao Facebook, né? Toda essa ideia toda de mídia social que a nossa geração ainda
nós estamos nessa interface, né, entre passado e futuro. Eu acho que Sim, alguma coisa boa tem que sair daí. Mas, É, Sérgio, com diz para mim, certeza. conta pra gente, porque o pessoal, claro que tem muita gente que já te conhece aí de São Paulo, já te conhece do teu trabalho. Eu te conheço de antes ainda do Instituto Cidade Jardim. Eu queria Bem antes. começar, eu queria que você contasse um pouco da história de como é que você chegou até aí, entende? Eu quero a sua história de como é que você chegou até o Instituto Cidade Jardim, um pouco antes disso ainda. Show de Conta bola. pra gente. Beleza. Bom, primeiro, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui ao vivo, né? Mostrar o trabalho nosso e contar para a galera aí o que a gente está fazendo de Telhado Verde nesses quase 12 anos de trabalho aqui já, tá? Eu estou encerrando agora, só para avisar o pessoal do Facebook, vou encerrar aqui o Face, muda lá para o Instagram e show de bola, vamos embora para lá. Vou começar desligando aqui. Falou, E, ó, o pessoal até tá mais. entrando aí. Boa. Não, a galera tá curtindo aqui no Face, bora para lá, galera. Encerrando. Então, show de bola. Agora sim. Aí, Meu Deus. é isso mesmo. Show de Conta bola. pra. Vamos lá Então, que a gente ó, tem uma hora aí só, né? tem uma hora. Não, mas é tranquilo, tá? Uma hora é o tempo bom para uma conversa, para não ficar chato também, porque as pessoas também enjoam de ficar olhando pro Não. telefone delas o tempo todo, né? Muita É, tela na mas, frente, né? mas também é importante porque é a forma da gente estar se comunicando, ainda mais em tempos de quarentena como agora, né? Nós estamos nessa Exatamente. Não. situação. Aqui também, na Austrália também, a quarentena ainda está presente. O que indica que aí no Brasil deve ficar por um bom tempo ainda também. Aqui as curvas estão subindo ainda, né? Então vamos ficar em casa e curtir as lives aí, cuidar da horta, É fazer isso? telhado verde, fazer permacultura, É. Então, né? vou ensinar. Vamos ver se numa hora você ensina pra gente tudo que a gente vai Vou aprender. tentar falar rapidinho aqui, mas para ensinar a técnica não falta, informação não falta. Aí a questão de, acho que podia falar um pouco disso de ação, né? O que falta para a gente sair da inércia e transformar Boa. realmente as nossas cidades, tá? Mas eu vou contar um pouquinho a história, e não dá para falar da história do Instituto Cidade Jardim sem falar da permacultura, sem falar de você, do Ecocentro IPEC, sem falar do João Roquette, Carlos Miller, Ali Sharif, Tião Rocha, essa turma toda, que eu tive o privilégio de conhecer e trabalhar de perto, assim, a gente colaborou com essa galera toda, com vocês aí, durante quase, acho que 5 anos, né, quando eu fui analista de projetos na Fundação Avina. Eu trabalhava em Manaus, né, no escritório da Fundação Avina em Manaus, com o Carlos Miller, e pertinho do Ali Sharif, que foi o cara que Saudoso praticamente, Ali Sharif. em memória, né, saudoso, É, o cara é um trator, né? é. E esse trabalho, essa época que eu trabalhei com vocês, assim como nos bastidores, né, foi muito importante para mim, além da técnica toda, a gente está falando de ensinar a fazer, mas mais do que a técnica foi importante como inspiração, né? Porque eu já tinha ouvido falar de permacultura antes, né? Eu sou engenheiro agrônomo, para quem não sabe, me formei em 2000, assim, faz bastante tempo já, e já tinha visto uma galera falando de permacultura, visto alguns cursos e tal, mas não com uma pegada diferente do que eu conheci com o IPEC em Pirinópolis, com o João Roquette também lá no IPEP em Bagé, principalmente pela pegada que não é só técnica permacultura. Permacultura é design, é conexão, é energia, fluxos de energia, assim, não energia esotérica, mas energia de trabalho, né? Então isso foi super importante. E quando eu decidi sair do meu trabalho, largar um trabalho que eu tinha para empreender e montar meu próprio negócio, foi fundamental isso, né? Saber como conectar as informações que eu tinha para escolher o negócio, né? E por isso que a gente escolheu trabalhar com telhados verdes, porque dentro das conexões que a gente via na permacultura, o telhado verde me parecia um ponto de convergência, porque o telhado verde é diferente de um painel solar, é diferente de um sistema de armazenamento de água. Ele não trabalha só com um eixo de sustentabilidade, né? Ele não trabalha só com energia, não trabalha só com água, não trabalha só com alimento. É uma tecnologia sistêmica, né? Que É um ele converge. daqueles elementos chaves da coisa, não é? Sim, sim, conecta tudo, porque ele mexe com a água, ele influencia nos ciclos da água dentro do seu sistema, ele influencia no fluxo de energia, então você consegue assim, mudar o desempenho térmico de qualquer construção com telhado verde, né? Obviamente, tem gente que fala, reduz 13 graus de temperatura, reduz 70 graus de temperatura, depende da construção, é claro, depende do telhado verde, tem telhados verdes diferentes por aí, mas isso foi convergindo para a gente decidir
né? Tinha muitas opções, a gente não sabia se ia ser ONG, se ia ser... eu queria montar um centro de permacultura, né? Não posso negar, realmente tenho que agradecer a inspiração toda que recebi de vocês. E foi muito legal, porque a gente decidiu empreender como empresa, né? Foi diferente, porque a gente via muito a dificuldade de captação de recursos e tal, então a gente resolveu apostar numa tecnologia e vender ela, porque a gente acreditava que a gente poderia usar o mercado como ferramenta de transformação, né? Se as pessoas decidirem, ao invés de comprar telhados secos, telhados de asfalto, telhados de barro, telhados de cimento, de amianto, se elas resolverem trocar essas coberturas secas, né, áridas, por coberturas verdes, por coberturas vivas, né, a gente pode transformar o mundo, porque todo mundo tem telhado, e é absurda a quantidade, o impacto que você pode imaginar numa cidade. Se você pegar, por exemplo, um número genérico, assim, em média 75% da área de superfície de uma cidade, de uma metrópole, é telhado, né? Em algumas áreas você chega a ter mais de 85% da área de cobertura da superfície da cidade como telhado. O resto é rua, calçada, praça, tal, né? Então, se você muda... Repete esse dado para nós aí de novo. Não, beleza. Mais devagar para as pessoas, porque tem gente que ainda que é novo no assunto, né? Então, repete esse dado aí. Quanto por cento da superfície da cidade? Esses dados que eu estou falando aqui é de um levantamento recente, do final do ano passado em Londres. Eles mapearam 75% da superfície, 75% da superfície da cidade de Londres é composta por telhados. Lajes, coberturas, todos os tipos de coberturas de construções. E o resto é praça, é calçada, é rua, etc. Né? Nas cidades no Brasil, como São Paulo, por exemplo, é possível até esse número ser maior do que isso. Porque... Muito maior. No Brás, por exemplo, em São Paulo, esse número chega a 84%. Da superfície urbana no bairro do Brás, em São Paulo. É por isso que dá enchente, né? Exatamente. Porque toda essa água vai parar tem que parar em algum lugar, né? E aquela velha conversa, né? Exatamente. Então, quando a gente começou a pensar, putz, qual trabalho que a gente pode escolher para empreender que possa ter o maior impacto possível, né, para a gente concentrar a nossa energia e não dispersar, né? Então a gente falou, vamos trabalhar com telhado verde. A gente não faz telhado verde no chão, a gente não faz telhado verde no chão, não. A gente não faz jardim no chão, a gente não faz paisagismo convencional, a gente não é uma empresa de paisagismo, a gente é uma empresa especializada em jardins, em cobertura... Paisagismo em telhado. Paisagismo em telhado. Né? Isso abre um bocado de perguntas, uma série de dúvidas. Até eu cheguei e pensei, então tá, mas telhado no chão também, de repente, pode ser uma boa ideia para quem já tem o quintal pavimentado, de repente colocar umas telhas, não é? Exato. Mas nós vamos chegar na tecnologia. Agora, você colocou um ponto aqui interessante que eu queria, antes de a gente entrar na tecnologia, eu queria te perguntar o seguinte. Você falou, olha, então eu trabalhava com permacultura e tal, e resolvi abrir um negócio. Né? Porque para muita gente, permacultura é jardinagem, é plantar, tem a ver com plantar, com apenas hortas e jardins. Mas muita gente também gostaria de ser o seu próprio patrão. Né? Ainda mais numa realidade brasileira, que a gente vê que temos que mudar o contexto social, o contexto do trabalho no Brasil tem que ser alterado. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, por que você resolveu, então, em vez de simplesmente seguir aquele caminho que você saiu do seu emprego, não é? E foi arriscar um empreendimento que você pesquisou e viu que havia aí, então, uma oportunidade. Uma oportunidade de negócio. Tinha um nicho que estava bastante promissor. A gente começou em 2008, já tinha uma empresa no Brasil que trabalhava, acho que 3 anos antes começou do que a gente. E só que a gente estava vendo, comecei a pesquisar, só para contar um pouquinho da história, né? O primeiro telhado verde que a gente viu foi lá em Manaus, no IPA, né? No galinheiro. E tinha outros também, tinha a pocilga ali, tinha as cabras ali, tudo coberto com telhado verde. E falei, putz, isso me chamou muita atenção, porque eu já tinha visto outros jardins em cobertura, mas sempre vi aquilo como estética, como adereço e alegoria, né? Mas nos telhados verdes do IPA, né, o jardim era feio, entendeu? Era mato, era uma estrutura rústica, bem tradicional.
E aquilo me chamou a atenção porque o objetivo não era fazer um jardim estético, bonito, para só chamar atenção porque era bonito, né? Era mais bonito que uma telha de zinco, sem dúvida. Mas o que chamava atenção era a funcionalidade. Então ele estava ali em Manaus, né? Um galinheiro super concentrado, que foi o Frota, que era um técnico que trabalhava lá. Eu lembro bem do galinheiro do Frota. Lembro o galinheiro do Frota. Fizemos uma miniatura lá em Pirinópolis. Show de bola. E aí eu vi aquele galinheiro e falei, nossa, a função aqui... Aí você vê a permacultura aplicada, a multifuncionalidade do negócio. Está ali para as galinhas, elas se escavam no telhado, né? Elas tinham pasto no telhado, reduzia a temperatura de uma forma absurda, né? E protegia contra vento, contra um monte de coisa. Então, isso foi muito legal. Eu falei, putz, eu comecei a pesquisar, achei legal, e vi que já tinha uma história de mais de 40 anos na Europa, e principalmente na Alemanha, de desenvolvimento de tecnologias, impermeabilização, substratos leves, seleção de plantas e tal, e muitas empresas. Eu li uns relatórios na época que falavam em mais de 300 profissionais na Alemanha trabalhando diretamente com telhados verdes, não paisagista, não produção de planta, mas especialistas em telhados verdes, né? Que ano era isso, Sérgio? Isso foi em 2006, 2007, quando eu comecei a pesquisar isso, e em 2008 a gente mergulhou, né? Uhum. Certo. Então, boa. E hoje o Instituto Cidade Jardim já tem um nome, já tem uma posição no mercado, mas também tem essa pegada, como você diz, de um negócio sustentável, não é? Porque essa é a grande diferença, eu acho. Nós estamos falando aqui de um empreendimento, não é? Uhum. Um empreendimento que visa lucro, não é? Mas que contribuem para um mundo melhor ao mesmo tempo que funciona dentro do sistema capitalista, do sistema que a gente opera. É um pouco de... não sei se exagero, não, mas a gente queria subverter um pouco essa história de capitalismo, né? E como usar ele, porque você pensar, o que é o dinheiro, o que é o capitalismo? Ele é uma linguagem, né, que todo mundo entende, né? Todo mundo entende o valor do trabalho através do dinheiro. E a partir do momento que a gente conseguisse convencer as pessoas em gastar o dinheiro delas em uma tecnologia de regeneração, de reconstrução, de qualidade de vida, aí a gente ia acreditar, aí eu ia achar que a gente teve sucesso. Não um sucesso medido só em faturamento, em lucro, mas o sucesso de ver o trabalho sendo aplicado na prática e transformando, né, realmente. Agora, é tudo muito incipiente ainda, né? Porque mesmo aqui, a gente começou isso em 2008, né? Fizemos o nosso primeiro projeto profissional assim, praticamente em 2009, demorou um tempo para você dar um start com uma empresa, demora, né? Eu ia visitar feiras, congressos, visitava arquiteto e tal, eles perguntavam, quantos telhados você já fez? Eu falei, nenhum, mas vou fazer um agora em dezembro, né? Então, depois, se fizer esse daí, você me liga. Você, né? Fala comigo. Você fala comigo, né? E agora, o cara perguntam o quê? Porque o cara vai colocar toneladas de material em cima de uma cobertura, né? Exato. E ele tem medo, né? De vazar, de cair tudo em cima da cabeça deles ali. Então, foi bastante difícil essa arrancada inicial. Eu gastei toda a minha grana, né? Nesse 1 ano e meio, praticamente... estruturando o negócio, porque a gente acha que para montar um negócio a gente precisa ter um produto, né? Mas, sei lá, um produto é 30% do negócio, né? Ele não não adianta você ter um bom produto, isso não é garantia de sucesso, né? Você vê a história da Apple, né? Do computador. Quanto o Steve Jobs teve que correr, quanto tempo para chegar no primeiro caso do sucesso deles, para depois a história cresce, depois cai de novo, sobe de novo. Então, o arranque para quem está com vontade de empreender, ainda mais no Brasil, é assustador, realmente. Não vou dizer que não dói, é bastante difícil, tem um custo pessoal grande, mas sem dúvida nenhuma foi uma decisão correta. Assim, eu me sinto muito feliz hoje com o trabalho que eu tenho. Eu quero dizer que a decisão sua foi correta também, viu, Sérgio? Não, sem dúvida. Mas foi legal porque é isso, né? A gente queria realmente provar isso, que era possível criar um negócio onde cada
cada venda que a gente faz significa um mundo melhor, de verdade, porque a gente está fazendo, não está fazendo só jardim, a gente está fazendo cada telhadinho, cada garagem que a gente cobre, cada shopping center que a gente cobre com telhado verde, a gente está reduzindo enchentes, a gente está reduzindo um pouquinho, né, o trabalho de formiguinha, mas a gente reduz um pouquinho no consumo de energia elétrica dos ares condicionados. A gente cria possibilidades de produção de comida, né? A gente pode falar um pouco mais em detalhe disso aí depois, mas se você pensar, hoje a gente precisa, nesse cenário que a gente vive de pandemia e poluição, que a gente está cada vez mais conectando a dispersão desse vírus aí com a qualidade do ar, a gente vê que realmente a gente tem um trabalho absurdo pela frente. Fala um pouco para a gente sobre isso. Fala um pouco para a gente sobre isso, sobre a relação do telhado verde com poluição. Eu acho então, que isso é uma coisa interessante. Eu vou falar rapidinho disso daí, depois eu queria mostrar alguns números para a gente ver o tamanho do desafio, né? Mas boa, vai a gente estava falando de multifuncionalidade, né? Eu já citei aqui, telhado verde ajuda a reduzir a temperatura dentro de uma construção, porque o sol, quando bate num telhado ou numa laje, essa energia é absorvida e retransmitida para dentro da construção e esquenta, né? Então o telhado verde, o que faz? Esse calor, em vez de gerar um problema, ele vira biomassa, ele vira açúcar na folha das plantas, né? Vira carboidrato. Ao mesmo tempo, ele também reduz enchentes, a água que fica armazenada no sistema do telhado verde é como se fosse uma esponja, né? Você tem hoje o conceito de cidades esponja, que é você armazenar a água, não toda a água da chuva, obviamente, mas você tirar o excedente desse efluente, né? Você reduzir a quantidade de enxurrada que se encontra nas calçadas e nas ruas e que causa o sobrefluxo, né? do sistema de escoamento público. Mas também tem todo o benefício atmosférico. Se você pensar, o telhado verde, qualquer planta faz fotossíntese, então ela absorve carbono, produz oxigênio, ela retira uma quantidade absurda de poeira do ar, né? Então, se você pensar uma região como o Brás, por exemplo, que tem 84% da superfície urbana com telhado, e você não tem onde plantar árvore suficiente numa região como essa, o telhado verde ele se apresenta como uma alternativa viável para você realmente amenizar todos esses problemas de excesso de calor, produção de poeira, desconforto térmico, ilha de calor, enxurrada excessiva que acaba causando enchente e um monte de problemas, né? Você usa o Brás como exemplo, né? É a segunda vez que eu ouço você falando do Brás. Então, no Brás, a grande parte dos edifícios lá são apartamentos, não são? Você tem muito apartamento, mas tem também muitos galpões industriais, coisas antigas, construções antigas, né? Aqueles galpões da época do Matarazzo, aquelas coisas enormes. E esses galpões podem suportar um telhado verde sem grandes mudanças na estrutura? Eu acho que isso é uma pergunta que as pessoas devem ter. Assim, mas eu vou ter que mudar todo o meu telhado, vou ter que construir de novo aqui. Né? Esse é um problema do mercado de telhados verdes no mundo inteiro, André. Porque todas as tecnologias de telhado verde que existem no mundo, até ontem, todas as tecnologias que existiam, elas não eram telhados de verdade, são revestimentos para coberturas já impermeabilizadas. Então você precisa ter uma laje ou uma estrutura que já tenha uma membrana de impermeabilização que já seja estanque, para você poder, aí sim, colocar em cima dessa estrutura que já não vaza, um sistema de cultivo com segurança, com proteção contra raízes, um monte de coisa, né? Mas ontem mudou. Ontem não, né? Há alguns anos já está mudando, porque a gente, em 2018, a gente já tinha uma patente do protótipo do produto desde 2012. Em 2018, a gente conseguiu a patente final de uma telha hidropônica, porque a gente via isso no mercado, né? Se a gente pegar os números do mercado mundial... Uma telha hidropônica, né? Uma telha hidropônica. Eu vou falar um pouquinho mais de detalhe para vocês, mas eu queria contar como a gente chegou, da onde saiu a ideia, né? Porque você falou do Brás e dos galpões. A quantidade de gente que pede orçamento para a gente, que chega aqui no Instituto, querendo colocar telhado verde em cima da casa, mas a casa é coberta com telha de barro, mas daí você não pode pôr um sistema de telhado verde convencional em cima de uma telha de barro. Né? Eu tenho uma construção coberta com telha de amianto, eu quero pôr no telhado verde, não pode pôr... Tem que trocar o telhado. Tem que trocar o telhado inteiro, reforço estrutural, um monte de coisa. Porque você vai colocar... Você pega um telhado de barro convencional. O cara faz a estrutura da casa, o arquiteto, o engenheiro faz a estrutura da casa para suportar o peso das telhas de barro, que é em torno de 70 quilos por metro quadrado. 90 quilos se for uma telha de cimento, né?
Uhum. Se você, então essa estrutura está dimensionada para essa sobrecarga. Se você colocar uma estrutura de telhado verde em cima disso daí, você está colocando um peso além do que foi planejado originalmente. Então você está colocando em risco se você não tem um cálculo estrutural. Então você precisa fazer cálculo estrutural, adequação estrutural, fazer a impermeabilização, tirar o telhado, colocar uma outra superfície. É caríssimo, fica muito mais caro do que o sistema de telhado verde. A gente perde muito negócio disso. Vou falar em números aqui. A gente tem uma média, só para você ter uma ideia, de cotações que chegam no Instituto Cidade Jardim. A gente ultrapassa todo mês mais de R$ 2 milhões em orçamento. Todo mês. Né? É absurdo o número de gente que quer fazer telhado verde, só que não consegue pelos custos de adequação. Fica muito caro. Né? Mas agora você está mudando esse cenário aí. E a gente pensou, pô, por que a gente será que não tem jeito de fazer um sistema de telhado verde que já seja de verdade um telhado, que já seja uma telha, que não precise ter impermeabilização, que não precise ter uma laje, né? Então a gente, olhando para o mercado, e assim, obviamente, como que a gente chega numa ideia como essa? Assim, só tem que estar mergulhado no ambiente, né? Um pensamento lateral, né? Exatamente. E a gente viu, a gente via muita obra com aquelas telhas tipo sanduíche, né? Que são duas telhas metálicas, onde você tem o recheio com isolamento térmico, né? Eles colocam estruturas finas, 3 a 10 centímetros de espessura, recheado com isopor, com poliuretano, com lã de rocha, fibra de um monte de coisa, que o pessoal coloca para... E a gente olhou aquilo e falou, puta merda, meu, a gente colocar um sistema de irrigação aí dentro, se você pegar uma placa de computador, né, tem aquele circuito de irrigação, de microcircuito, microcircuito que distribui energia elétrica num circuito, a gente falou, pô, vamos fazer um negócio desse tipo dentro de uma telha. Então, o que a gente fez? A gente conecta um sistema de irrigação dentro da telha e a telha tem dentro dela um circuito que distribui a água, entendeu? E você, obviamente, a gente precisa fazer a telha de cima, ter os furinhos para você colocar as mudas. E aí, pronto, você não precisa... se você tem um telhado hoje de barro e você quer fazer um telhado verde, você simplesmente tira essa telha de barro e coloca o telhado verde nesse sistema da telha hidropônica. Você não precisa fazer cálculo estrutural de novo, porque a telha hidropônica ela é mais leve do que uma telha de barro, mesmo com o substrato recheado totalmente embebido, saturado de água, com o peso da vegetação, fica mais leve do que uma telha de barro ainda. Bom, então o custo disso deve ter reduzido bastante agora. Então, o custo ainda acaba, reduziu já, mas acaba não ficando muito mais barato ainda, porque o custo de produção, a gente não tem uma escala industrial, a gente não é uma Eternit, né? A gente não é uma mega empresa. Então a gente produz isso numa escala praticamente de garagem, né? A gente reduziu muito o preço, a gente saiu do final do ano passado, em setembro, quando a gente apresentou ela, também numa live no Facebook que a gente fez com a paisagista Juliana Freitas. A gente apresentou o produto, ele estava saindo para o cliente a partir de quase R$499, só a telha, sem o sistema de irrigação por metro quadrado. Hoje a gente chegou aqui, a gente deu assim, trabalho de revisão de materiais, redesenho do produto e tal, a gente chegou aqui a R$260 o metro quadrado da telha. Se isso for, pergunto, se isso for, digamos assim, se você encontrar a parceria certa para fabricar essa telha aí no Brasil, o quanto você acha que você consegue reduzir o custo da telha? E tem uma pergunta aqui também das pessoas, que elas estão mandando muitos comentários bacanas, só para te dizer que você não deve estar vendo os comentários aí. Mas... eu vejo ele subindo aqui, mas não dá para acompanhar. É muito rápido, mas o pessoal está gostando muito, está perguntando também qual é a espessura da telha. Então, diz para mim aí tudo na mesma resposta. Tem variadas espessuras. E se você tivesse a parceria certa, você está buscando a parceria certa para fabricar essa telha, como seria? Estamos buscando, sim. A gente tem algumas conversas já abertas, não só aqui no Brasil, mas também na Europa, né? Você sabe que a gente acabou de voltar também de um ano aí, que a gente passou fazendo uma apresentação dessa telha. A gente estava na Itália, acabamos de voltar da Itália agora no final do carnaval, né? Escapamos de lá antes do fechamento de tudo. Do bloqueio, mas assim, a gente apresentou nesse ano, a gente apresentou num congresso em Londres, apresentamos em Paris, apresentamos em Barcelona. E como é que foi o resultado? Amsterdã. Gera muito interesse, entendeu? O pessoal fica muito curioso porque é diferente, né? Porque realmente muita gente cética, né? Muita gente, putz, isso não funciona e tal, mas funciona. A gente já plantou trigo, já plantou feijão, a gente tá plantando de tudo que dá na telha aqui, né? Mas a pergunta da espessura, hoje a gente tem um modelo único, né? Que a gente tem uma telha, ela tem em torno de 8 centímetros e meio, 8 centímetros de espessura. Então é um produto
leve. A telha, antes de você cultivar, ela pesa 7 quilos, isso é muito fácil de transportar, de manusear. Você simplesmente tem que parafusar ela no madeiramento do telhado, tem que, obviamente, ajustar o espaçamento das testas do madeiramento, mas você parafusa ela e pronto, né? Não vaza, a água corre por dentro e você planta o que você quiser em cima do telhado. Né? Então é muito simples. Você planta em buracos que você já tem eles são preenchidos com algum material, algum tipo de solo, alguma coisa. Ou a pessoa faz isso? A ideia é a pessoa fazer isso, porque cada pessoa gosta de usar um substrato diferente. Né? Uhum. Tem gente que gosta de usar fibra de coco, tem gente que gosta de usar substrato, tipo composto orgânico, tem gente que não tem grana, quer usar terra, dá para plantar com terra também. Uhum. Mesmo você plantando com terra, ela vai pesar menos do que uma telha de barro convencional. Tá? O que a gente tem usado bastante é lã de rocha. Eu gosto muito do lã de rocha, que é um substrato bom para hidroponia. E você planta na lã de rocha. Isso, o que a gente faz? A telha vem com os buraquinhos, ela tem uma tampinha, você abre essa tampinha assim, enche esses buraquinhos com a lã de rocha, faz o furinho ali e coloca a tua muda dentro do buraquinho ali. Se você usar aquelas mudas de saquinho, eu estou usando aquelas mudas de bandejinha que vem com um torrão pequenininho assim, então eu preciso preencher, preciso manter a umidade ali, então é legal ter um substrato. Tá? Mas se você trabalhar com muda de saquinho, que já vem com bastante substrato, você pode aproveitar o próprio substrato da muda e colocar ali dentro para economizar também e aproveitar o material. E eu tô vendo um cara perguntando aqui, gramado, né? Para gramado não é legal. Não é um produto para você andar e jogar futebol em cima, não é para grama, né? É um telhado, é um sistema para onde você não tem laje, onde você quer fazer um telhado que não vai ser com pisoteio intensivo, não é um lugar para você pôr uma cadeira ali em cima para sentar. É um lugar. Você pode andar em cima do material, ele foi testado pelo IPT em São Paulo, a gente sabe a sobrecarga máxima que pode colocar, ele foi testado para vazamento, não vaza também. Né? Então você pode andar ali em cima, você pode fazer a manutenção, obviamente precisa ter toda a segurança para trabalhar em cima do telhado, então você tem que ter uma corda amarrada ali em cima com uma linha de vida, né? Ou então você pensar numa estrutura que tem um guarda-corpo, um cercadinho, alguma coisa que não tem o mínimo de segurança, tem que seguir a norma, e no Brasil o que manda é a NR35, que dá todas as indicações. Então, se você tiver a segurança de trabalhar à altura, você pode andar em cima do telhado e fazer toda a manutenção, plantar comida, ou plantar um jardim. Se você não quer ter trabalho de manutenção, você pode plantar uma planta que colocar uma planta que é perene, que não tem poda. A gente usa muito aquele dinheiro em penca, né? A calícia. Coloca a mudinha dela ali, você não precisa podar, ela não precisa praticamente de adubação nunca. Né? Eu ligo água uma vez por semana e pronto, ela se vira ali e cobre o jardim inteiro. Você tem uma lista de espécies que você recomenda em diferentes regiões, ou você deixa isso para as pessoas, para o arquiteto resolver? Olha, depois que a gente plantou no norte da Alemanha e no sul da Itália, eu acho que você pode plantar qualquer coisa. Já plantamos trigo, feijão, eu acho que dá até para plantar tulipa se você quiser. Obviamente, cada planta que você escolhe vai ter a manutenção da planta, adequada. Né? O que vai demandar, o que vai determinar a manutenção num telhado verde é a escolha das plantas. Isso não só para o nosso telhado verde na hidropônica, mas qualquer telhado verde. Se você faz um telhado verde com um gramado, você vai ter que cortar. Se você quiser ter um gramado inglês, né, tudo aparadinho, você vai ter que cuidar como se fosse um gramado convencional, vai ter que adubar como se fosse um gramado convencional. Agora, se você quer um telhado verde mais ecológico, mais sustentável, que não gaste água, que não precisa de trabalho, é só você escolher as plantas certas. E tem duas perguntas aqui. Eu vou colocar a ordem diferente, porque a gente quer chegar na história das políticas públicas e do ativismo e da transformação da cidade, certo? Isso está nos planos para hoje. Mas antes disso, ainda tem uma pergunta aqui do Bitar, que o Bitar acompanha o trabalho da gente há muito tempo. E ele está falando o seguinte, eu sei que ele fez uma casa muito interessante lá no sul do Brasil, e ele está falando a questão da energia solar. Então, se você está colocando fotovoltaicos no telhado, e o telhado verde, se você, eu suporia que você tem que colocar em duas áreas separadas. Você não está querendo sombrear o seu painel solar. Você tem alguma experiência nisso, alguma recomendação nesse sentido? Tenho sim, e é muito legal, porque o ideal para você trabalhar com o painel solar é você trabalhar com ele dentro da temperatura ótima de produção de energia dele. Então tem alguns estudos, isso está no blog do Instituto, para quem quiser a gente pode compartilhar, que você colocar o telhado verde, o painel solar em cima do telhado verde, em vez de uma laje seca, você consegue aumento de mais de 8% na produção de energia elétrica. Simplesmente porque o painel vai trabalhar numa faixa de energia
onde as placas de silício melhoram, ele não entra em estresse térmico, e porque vai sujar menos, vai ter menos poeira em cima do telhado. Porque as plantas elas atraem a poeira, tem uma atração elétrica que essas micropartículas ela absorve, ela gruda na folha, prefere grudar na folha do que no vidro do painel. Sim, então tá aí uma conexão interessante de elementos aqui para um sistema permacultural também, né? Mais uma funcionalidade do telhado verde. É legal você pensar, porque se você pensar... O que foi? O telhado verde é como aqueles reatores, eu chamo de reatores, aqueles elementos num sistema que realmente potencializa o sistema todo, né? Quando a gente fala em animais, são os patos, né? Os patos e a água transformam o sistema. Um biodigestor num sistema com animais também é um reator, né? E o telhado verde, quando se fala em arquitetura urbana, quando se fala, para mim é um reator fundamental, porque ele potencializa todo o trabalho que a gente está fazendo lá embaixo. E eu queria que você entrasse então na questão da água do telhado, né? Legal. Porque é possível captar a água da chuva e reusar essa água? Qual é a qualidade da água? Como é que a gente sabe sobre a água do telhado verde? Boa. Só para encerrar a história do painel solar, né, eu acho importante a gente frisar isso e divulgar essa informação da sinergia que tem, da ativação que tem, concordo com você, do painel solar com o telhado verde. Porque se você imaginar uma cidade inteira coberta com painel solar, a gente não resolveu problema nenhum, cara, porque a gente vai estar construindo um monte de telhado preto que vai esquentar pra caramba, vai gerar ilha de calor, vai resolver a energia, né? A questão energética por um tempo também, porque está sendo muito criticada a durabilidade dos painéis. Mas se você colocar ele com o telhado verde, você vai ter um ganho de energia, vai ter um ganho em outros eixos de qualidade de vida também, água, biodiversidade, qualidade do ar, né? Com relação à água, a captação da água da chuva, é totalmente possível fazer o armazenamento da água da chuva pelo telhado verde, né? Desde que você tome as precauções técnicas. Existem técnicas que evitam que você leve partículas sólidas embora, mas é importante frisar que a água que sai do telhado verde nunca vai ser igual a uma água no telhado convencional, porque ela vai sair amarela. Ela vai carregar sempre, e isso vai ser sempre, assim, durante toda a vida do telhado verde vai ser uma água amarelada, porque vai levar matéria orgânica diluída, né? E essa matéria orgânica diluída não tem problema nenhum, né? Você pode aproveitar essa água para irrigação, você pode inclusive aproveitar essa água para vaso sanitário, para pia de cozinha, essas coisas, desde que você faça um tratamento da água. Você precisa reduzir essa matéria orgânica, tem formas de filtragem. Ou uma filtragem com carvão ativado, ou luz ultravioleta, ou até mesmo cloro. O cloro é a opção mais tóxica aí, né? Mas resolve. Você tira o amarelado da água e você não mancha a louça sanitária. Aqui no Instituto Cidade Jardim, nosso telhado, a gente tem um telhado verde com 100 metros quadrados, é um telhado intensivo, né? É metade gramado para você realmente andar em cima e pisar, é uma área de uso, e 50 metros quadrados é de horta, né? E toda essa água que sai desse telhado verde, ela é conectada, cai numa piscina antiga que a gente tinha aqui na construção. A gente adequou essa piscina e transformou ela numa biopiscina. Então a gente tem peixe nessa piscina, tem mais de 20 curimbatás, carpas, capim, um monte de papiro com 4 metros de altura, cavalinha, taboa, assim, um monte de planta, criou um ecossistema, né? E você está recirculando essa água, então? Recirculo quando precisa, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Tinha uma pergunta aqui sobre... Mas então, se eu esquecer de molhar o telhado, né? O que acontece no período de seca, né? Então, você já está respondendo. Depende da planta, né? Se você trabalhar com plantas que são mais rústicas, mais resistentes à falta d'água, você vai ter menos problemas. Você vai ter uma resiliência maior do teu sistema de telhado, e ele vai se recuperar mais rápido quando vier a primeira... Nem chuva, às vezes com o próprio orvalho ele já se recupera bem. Agora, se você tiver uma vegetação tulipa, por exemplo, entendeu? Deixar um dia sem molhar, um gramado, né? Se você fica uma semana com um gramado num telhado verde, principalmente se você tiver uma camada de substrato muito rasa, muito leve, você vai perder esse gramado inteiro em uma semana, se você não tiver água. Claro. Bom, então a gente já está aprendendo bastante sobre a tecnologia, sobre o que... Já vemos que você falou que essa tecnologia está patenteada já. Sim, é patenteada no Brasil desde 2018 e acabou de receber a patente na Europa agora. A gente conseguiu nessa semana aqui, foi aprovada a patente da Catop, da nossa telha hidropônica na Europa. Então a gente está lutando para abrir o mercado europeu também. Certo. Agora,
E a fabricação disso, então, é que está me levando. Você está falando que você está fabricando isso a nível de garagem ainda. Você está buscando parcerias para fazer isso no Brasil. Garagem não, a gente tem uma parceria hoje com uma empresa em Sorocaba, que o Instituto Cidade Jardim está em Itu, aqui a 100 km de São Paulo, e aqui do lado, a 30 km daqui, está Sorocaba. A gente acabou de firmar uma parceria com uma empresa que produz telhas, né? Não é uma Eternit, mas é uma empresa de médio porte já. E a gente vai começar, o primeiro lote ficou pronto nessa semana, a gente vai entregar amanhã o primeiro lote com os primeiros 3 pallets da Catop para o primeiro cliente, né? Eu não sei se o Ronaldo está aí, tomara que esteja, amanhã a gente vai se ver, vamos entregar o primeiro pacote para ele aí, para montar o ranchinho dele lá com a Catop. Vai fazer o primeiro telhados verde do modelo industrial, né? Bacana. Então, a gente, assim, o simples fato de a gente sair da garagem e fazer essa parceria com uma empresa de médio porte já possibilitou a gente ter essa redução de 500 para 200 e tantos reais o metro quadrado, né? Se a gente tiver uma escala, assim, realmente, conseguir entrar numa escala de mais de 10 mil metros quadrados por mês de venda, né, que é um número absurdo, hoje a gente busca vender por mês 1.000 metros quadrados de telhado verde convencional, né? Se eu chego num número maior que isso daí, eu consigo chegar num preço igual a uma telha convencional. Então, se eu quero colocar um telhado verde desses lá no IPEC, nós já temos alguns telhados verdes lá, temos diferentes modelos que a gente sempre mostrou para as pessoas, né? E eu acho que está na hora de mostrar também a Catop funcionando. E o interessante seria colocar num sistema de recirculação mesmo, né? Porque nós já temos alguma experiência com aquaponia, temos experimentado, temos errado e acertado, né? Sim. Então, se eu fizer um pedido agora para você entrega quando lá? Em 20 dias. 20 dias, tá bom. Vou falar com 20 a 30 dias agora no Covid, né? Então vai reservando aí uns pallets aí, certo? Que já está combinado. Agora vamos seguir. Mas eu acho que fantástico, você falou de aquaponia, né? Eu acho que é um sistema que tem tudo a ver, se conecta facilmente com o sistema aquapônico e acho que seria legal, inclusive, com os seus projetos ali de aproveitamento de esgoto, coisas desse tipo, igual você faz nos sanitários secos, né? A ideia é essa mesmo, é porque nós temos colocado os sanitários pelo mundo inteiro, né? E temos aproveitado, né, essa questão. E para mim é uma questão fundamental, porque as cidades, e eu vou entrar no assunto das cidades, que nós estamos aí com 20 minutos, certo? Então, certo. Deixa eu te mostrar uns números aqui. Diz aí. Não, maravilha. Então vai. Não, já para entrar nas cidades, a gente falando em ativismo, escala, né? A gente falando de políticas públicas e tal. A gente chegou aqui no Brasil, um levantamento que a gente fez em 2015, tá? A gente chegou a mapear um total, foi 2014, 2013, 2014, 2015, os números que a gente coletou, uma estimativa de uma média de 200 mil metros quadrados de telhados verdes instalados por ano, nesses 3 anos no Brasil, não só com a gente. A gente manteve nesses anos aí uma média de 10 mil metros quadrados por ano, né? Mas tem outras empresas que trabalham com isso no Brasil também. E a gente chegou numa estimativa de 200 mil metros quadrados por ano sendo instalados no Brasil. Que eu falei, nossa, legal, né? Bastante, 200 mil metros quadrados. Um campo de futebol tem 10 mil metros quadrados. Então, eu consegui manter minha empresa por muito tempo, instalando um campo de futebol, 10 mil metros quadrados por ano. Né? Hoje caiu bastante isso, né? A gente teve, desde 2017, a gente teve uma queda drástica de volume de vendas, mas a gente conseguiu se ajustar, assim, enxugar a empresa e continuar vivo por aqui, né? Mas se você comparar, por exemplo, com os números da América do Norte, principalmente Canadá e Estados Unidos, né, que tem eles não têm uma história tão antiga como a Alemanha, eles começaram mais ou menos junto com o Brasil, em 2005, por aí, e eles falavam em 2015 de 300 mil metros quadrados na América do Norte toda instalados, fora os telhados verdes que não entram nas pesquisas. Esses são os números de empresas, notas fiscais emitidas, coisas desse tipo, né? Fora os caras que fazem por conta do it yourself, né? Agora, se você comparar com os números na Alemanha, é isso que eu queria mostrar na Europa, né? Não sei se dá para ver, não vai dar para ver. Tá difícil. Não vai rolar, eu vou falar. Tá muito pequeno. Então vamos lá. Só a Alemanha, na Europa, em 2015, instalou 11 milhões de metros quadrados de telhados verdes. Um ano. Em 2015. 11 milhões de telhados verdes, de metros quadrados. Desses 11 milhões, 8 milhões foram na Alemanha. Em um ano. Né? Então, é muito doido.
para fazer uma transformação geral mesmo no país é preciso bem mais investimento e bem mais... Exatamente. E eles falam no estoque de telhados verdes aqui, né? Na Alemanha, 86 milhões de metros quadrados já instalados na Alemanha, que é o país que começou, que trouxe os telhados verdes, assim, tirou o telhado verde vamos dizer assim, da Idade das Pedras, né? Que o telhado verde é feito desde os esquimós, desde os nômades que andavam pelas... Né, tem relatos de telhado verde nos vikings, né, até de indígenas na América do Norte que usavam essa tecnologia com couro, etc. Mas isso começou a ser industrializado no final dos anos 60 na Europa. E a partir daí, assim, a partir da década de 90, começaram a surgir as primeiras políticas públicas na Alemanha, e você aí tem uma escalada exponencial aí de instalação de telhados verdes que chegaram nesse estoque. Em 2015, eles estavam contabilizando 86 milhões de metros quadrados instalados, né? E eu tenho alguns números por cidade também, né, que eles falam aqui, por exemplo, qual a cidade do mundo que mais tem telhado verde, né? A cidade que mais tem telhado verde é Berlim, né, que tem 8 mil, um relatório que saiu agora, no final do ano passado, de Londres, né? Eles fizeram um levantamento, Berlim tem 4 milhões de metros quadrados instalados, o que dá aí uma densidade de telhados verdes por habitante de quase um telhado verde, 1 metro quadrado de telhado verde por habitante em Berlim. Né? Então você tem 1,1 metro quadrado de telhado verde por habitante em Berlim, que tem lá 3 milhões e 600 de pessoas morando lá. Né? Ao mesmo tempo, você tem cidades como Washington, nos Estados Unidos, né? Que começou muito depois do que a Alemanha, e já tem aí quase praticamente mais telhado verde do que o Brasil faz num ano. Aí em um ano eles instalaram praticamente 230 mil metros quadrados de telhados verdes, o número do ano passado. Né? Cidades então, como... Pode falar. Pois é, o pessoal está dizendo aqui agora, fala do Brasil, né? O que é que a gente precisa aí no Brasil? O que é que nós podemos fazer? A pergunta é, o pessoal que está assistindo você agora, certo? O que é que eles podem fazer? O que é que nós podemos fazer agora para mudar os números do Brasil? Porque a gente já sabe que estão longe do ideal. Agora, o que é que a gente pode fazer na cidade, quem está lá, para fazer essa transformação? O que se pode fazer? A gente precisa fazer telhado verde, cara. A gente precisa fazer telhado verde. E não dá para ficar esperando política pública, né? Eu conheci na minha ida para Londres, conheci o Dust Gad, que é o presidente da Federação Europeia de Telhados Verdes, e ele, conversando com ele assim, eu tomei uma bronca, né? Porque eu vi o relatório de Londres, né? Que Londres soltou um relatório Estado da Arte dos Telhados Verdes em Londres, e eles contabilizaram lá 1,5 milhão de metros quadrados de telhados verdes já instalados em Londres, né? Começaram recentemente, né? E começou muito rápido. E eu fiz uma postagem dizendo assim, olha aqui o resultado das políticas públicas em Londres, incentivo de telhado verde. Ele me falou, cara, não tem incentivo nenhum em Londres não, cara. É iniciativa privada, são as empresas que estão fazendo e as pessoas estão decidindo fazer. Né? Não tem incentivo, né? Então você tem um pouco de um mito, né? Que para você escalar telhado verde você precisa que alguém te dê uma grana para fazer isso, né? E tentaram fazer isso por muito tempo no Brasil. Né, se você pesquisar aí telhado verde no Brasil no Google, vai aparecer um monte de projeto de lei. A Recife está promovendo telhado verde, Brasília está fazendo, São Paulo tem lei de telhado verde. A gente mapeou 11 cidades no Brasil que tinham, grandes cidades no Brasil que tinham programas de incentivo. Rio de Janeiro, programa de incentivo para telhado verde e outras tecnologias verdes aí. Mas nenhum funciona. Eu não conheço nenhum projeto no Brasil inteiro que tenha recebido um centavo de incentivo fiscal. Você sabe que a gente nunca esperou o governo para fazer coisas, né? E eu estava pensando aqui o seguinte, olha, o pessoal ainda está nessa situação aí, e eu tô isso é para a gente começar a encerrar a nossa conversa, porque faltam aí uns 10 minutos. 10 minutinhos aí. E me ocorreu aqui o seguinte, tem muita gente que não está indo trabalhar agora, e o pessoal quer que voltem ao trabalho, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que no Brasil tem muita gente que trabalha em ambientes muito quentes, muito desconfortáveis, galpões onde a temperatura chega a altíssima, temperatura muito alta para trabalhar, e as pessoas trabalham nesses galpões, trabalham nesses espaços aqui. Então, quem sabe não era... Me ocorreu aqui, porque de vez em quando eu tenho essas ideias um pouco malucas, né? Mas será que não era a hora das organizações dos trabalhadores
trazerem alguma coisa em relação a isso. Olha, então tá, o pessoal quer voltar a trabalhar, assim, todo mundo quer voltar a trabalhar, mas nós precisamos de melhores condições de trabalho. Sim. E será que o telhado verde em cima do espaço de trabalho não é uma daquelas coisas que poderia fazer uma grande mudança em termos de conforto, em termos de qualidade de vida para as pessoas e de saúde? Com certeza, porque você reduz a insalubridade, entendeu? É. Você reduz o desgaste do trabalhador em cima dentro daquele calor todo de forma passiva. Você não precisa encher de ar-condicionado num galpão desse para ter conforto térmico. Você pode fazer isso de forma natural. Então, tá aí uma coisa que se pode fazer, né? De repente, isso é um recado para patrões e para empregados, né? Você tem, por exemplo, um estudo de caso super famoso, que é aquela fábrica de caminhão da Ford, em Michigan, nos Estados Unidos, que os caras instalaram, por muito tempo foi o maior telhado verde do mundo, né? Eles instalaram 42 mil metros quadrados de telhados verdes na fábrica inteira, e eles reduziram a conta de energia elétrica deles em 7%. Né? Para uma fábrica de... Né? Você imaginar um shopping center reduzindo 7% de energia elétrica, acho que é um número interessante. Sem dúvida. Agora, o pessoal que tem casa no subúrbio, tá aqui porque a minha mãe tá ligada aqui, e ela tá super antenada. E eu sei que a casa, quando ela mora lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, esquenta muito no verão, porque o telhado não tem isolamento térmico, né? E é uma casa de telha de barro, não é? De cerâmica. Então, eles podem colocar um telhado desse em cima da casa deles lá, assim, é só encomendar com vocês e colocar direto lá em cima. Tem alguma coisa que impede? É importante frisar, assim, e tem muita gente errando, e muita gente errando feio, porque você não pode colocar sobrecarga estática, peso estático, em cima de telha de barro, e não pode colocar sobrecarga estática em cima de telha de fibrocimento. Né? Você não pode pôr uma caixa d'água em cima de uma telha de fibrocimento. Você precisa ter um madeiramento ali e tal para segurar, porque senão vai quebrar. Tá? Se você fizer um telhado verde em cima de uma telha de fibrocimento, eu vou separar a umidade ali, mas se você quebrar aquela telha e tiver que fazer um reparo, vai ser uma dor de cabeça mais ou menos. Né? Fora a possibilidade de acidentes. Então, eu vejo muito assim, o pessoal fala muito que o preço, o custo para fazer isso daí é um impeditivo, mas, ao mesmo tempo, eu acho isso um mito. Né? Porque você você pegar a história dos telhados verdes, as pessoas... Eu acho muito legal a história dos colonos norte-americanos que foram lá para conquistar o oeste, eles não tinham onde morar no meio daquelas pradarias e começaram a fazer telhado verde, com pedra, pau e couro de bisão. Né? E pasto, né? Que eles pegavam aquelas placas de pasto sods, né? Aquela história de sod roof, né? E o custo disso é nada, entendeu? E é trabalho, né? Mutirão, é outro tipo de arranjo de trabalho. Então, eu gosto de citar um exemplo ali do Rio de Janeiro, né? Tem um colega nosso, o Luiz Sanduba, que tem um projeto chamado Telhado Verde Favela, né? E ele está fazendo telhado verde na casa dele na favela, cara. Porque ele fala, cara, a gente aqui, o pessoal acha que na favela não tem ar-condicionado, a gente fica o dia inteiro com o ar-condicionado ligado, não tem vedação, então o ar escapa o tempo todo, atrás do ar-condicionado sai aquele calor, então fica mais quente ainda. Então ele resolveu isso, botou telhado verde, né? Agora, como que ele fez isso? Né? Dá uma pesquisada, procura aí telhado verde favela, o Luiz Sanduba no Facebook. É um cara muito legal de conhecer o trabalho dele. E que derruba esse mito que telhado verde é caro. É claro que depende da garantia que você vai querer ter. Se você quer um arquiteto, um paisagista, se você quer um trabalho com material que vai ter 10, 15, 20 anos de garantia, alguém que vai instalar e fazer tudo bonitinho para você com o sistema de automação da irrigação, né? É claro que isso vai ter um custo dos materiais que você vai colocar. Agora, você pode fazer isso de forma alternativa, selecionando materiais dentro de uma técnica. Você precisa saber, por exemplo, materiais que tenham durabilidade. Eu não gosto de trabalhar com materiais para drenagem de telhado verde que se decompõe. Eu não gosto de trabalhar com fibra de coco, né? Senão depois de um tempo vou ter que fazer de novo, né? Que vai degradar a matéria orgânica. Então, assim, você escolher materiais adequados para trabalhar de forma alternativa, você consegue também fazer telhado verde de forma menos cara, né? Boa. Olha, Sérgio, estava muito boa essa conversa. Eu acho que o pessoal também, eu tenho visto, olha, eu acho que até agora deve ter sido o top das lives aqui no canal do Ecocentro, viu? Que legal, que legal. Pela reação das pessoas aqui. Eu tenho que encerrar um pouco antes, porque o que acontece é o seguinte, no Instagram, se você deixar o Instagram encerrar sozinho, você não consegue repassar essa live para as pessoas depois. Não é? Que legal. Então, a gente encerra um pouquinho antes, porque eu descobri isso, não sei como, né? Mas
Então, mas eu queria agradecer muito a sua participação. Eu recomendo, pessoal, entra lá no site do Instituto Cidade Jardim, vê lá o trabalho do Sérgio Rocha, certo? É um trabalho que eu recomendo, que eu conheço há vários anos, desde o início do nosso trabalho lá em Pirinópolis, no Ecocentro, a gente tem feito isso. E ficamos ligados aqui, então, mais uma vez, obrigado, Sérgio. Vou tirar você da linha agora aqui. Você quer dar mais um recado para as pessoas? Eu só queria agradecer de novo aí. Peço que vocês dêem uma olhada no nosso site, é institutocidadejardim.com.br. Lá tem as informações dos materiais que a gente trabalha para telhados verdes convencionais, mas também tem informação, link para o site da Catop, kaatop.com. Clica lá e você conhece o nosso material. Vai ser um prazer ajudar você a fazer esse telhado verde. Bacana. Obrigado, Sérgio. Valeu, André. Obrigadão aí. Até mais. Pessoal, então, ligando aqui também, que nós vamos estar ligados com vocês na próxima quinta, às 8 da noite. E lembre-se, o live do Ecocentro está aí colocando o ativismo nas cidades para vocês, certo? Muito obrigado. E lembrando de novo que você pode entrar no site do Ecocentro, ecocentro.org. Agradeço vocês terem entrado aqui, o pessoal que ficou até o final, e tem gente que ficou uma hora inteira aí, Vitário, essa turma toda. Muito obrigado pelo atendimento, né? E vamos continuar esse trabalho até a próxima semana. Ficamos ligados aí. Até lá.